Boa noite, gente. Hoje a gente vai ter a segunda parte da nossa aula sobre as grandes vias aferentes. Aqui foi o roteiro, né? Na primeira aula a gente viu as generalidades e as vias medulares, e agora hoje a gente vai conversar sobre as vias aferentes cranianas e sobre as síndromes sensitivas. Mas antes disso, vamos relembrar um pouco do que a gente falou da última aula. Lembrando que as vias aferentes são responsáveis por levar os impulsos do sistema periférico, além disso, também do ambiente para o sistema nervoso central, onde eles vão ser interpretados. As vias são divididas em sentidos especiais e os sentidos somáticos. Os sentidos especiais englobam a visão, a olfação, a audição, a gustação e o equilíbrio, que são principalmente o nosso foco da aula de hoje. E as sensações somáticas são as sensações de propriocepção e esterocepção, que a gente também vai comentar um pouquinho hoje. Então, só lembrando que o trajeto sempre vai começar num receptor que vai originar um impulso nervoso, que esse impulso, então, vai seguir por um trajeto periférico, vai entrar no sistema nervoso central e, por sua vez, então, seguir um trajeto central até chegar na sua área de projeção cortical, certo? Relembrando isso, a gente vai só, mais uma vez, lembrar das nossas vias que a gente viu na aula passada para a gente não esquecer. A gente tem as sensações de dor e temperatura que seguem juntas, que o seu primeiro neurônio vão estar situado no gânglio espinal, que então vai se ligar no segundo neurônio, vai estar situado no nosso corno posterior. Esses neurônios, segundo neurônio, vão cruzar e vão chegar no núcleo lateral ventral do tálamo, onde vão fazer sinapse com os neurônios de terceira ordem. Quais são as vias que esses impulsos chegam até o encéfalo? Vão ser duas vias. Vão chegar até o bulbo, mais ou menos, até a ponte, pelas vias espinotalâmica lateral e pela via espino-reticular. Já no encéfalo, eles vão formar a via do leminisco espinal. E todas as informações vão ter o destino no giro pós-central, que é a área somestésica. A outra via de sensação que a gente tem é do tato protopático e a sensação de pressão. Mais uma vez, os primeiros neurônios vão estar situados no gânglio espinhal e o segundo neurônio também vai estar situado no corno posterior. E, assim como a via anterior, elas vão chegar no núcleo posterolateral do tálamo. Também esses segundos neurônios vão cruzar logo na medula, antes deles começarem a subir. No entanto, a via que eles vão subir é diferente. É a via espinotalâmica anterior, certo? Mas no encéfalo lá, eles vão se juntar com a via espinotalâmica lateral e formar o leminisco espinal. Que esse leminisco espinal, então, vai chegar ao tálamo. Do tálamo, então, as informações vão terminar no giro pós-central. E, por fim, a gente vai ter a propriocepção consciente, o tato epicrítico e a sensação de vibração, que os primeiros neurônios vão estar no gânglio espinhal, que esses, então, vão ascender até chegar nos núcleos grácil e cuneiforme no bulbo. Esses os neurônios que vão estar no núcleo grácil e cuneiforme é que vão cruzar e, então, vão subir para o tálamo, também para o núcleo posterolateral ventral do tálamo. Então, quais são os caminhos que esses neurônios vão seguir? Do gânglio espinhal até chegar nos núcleos grácil e cuneiforme, eles vão subir pelos fascículos grácil e cuneiforme. Depois, quando eles saem quando eles passam pelo núcleo grácil e para chegar no tálamo, eles vão subir pelo leminisco medial. Depois do tálamo, então, eles vão chegar no seu destino final, que é o giro pós-central. Só revisando. E, por fim, a gente vai ter uma sensação proprioceptiva inconsciente, certo? Que vão ser neurônios que vão estar, os primeiros neurônios vão estar localizados no gânglio espinhal e vão chegar no corno posterior da medula
e vão terminar no córtex cerebelar, quer dizer, e vão subir pelas vias espinocerebelares anterior e posterior. Isso aqui, só para relembrar, ele vai receber sensações dos fusos musculares e também dos receptores das articulações, certo? Então, só depois de relembrar, então vamos entrar no nosso assunto principal, né? Vamos começar falando sobre as vias aferentes cranianas. Começando pelas vias trigeminais, que é a sensibilidade somática da cabeça, certo? Que sensibilidade é essa? Sensibilidade de tato, sensibilidade de dor, sensibilidade de temperatura, só que da região da cabeça. E vai ser transmitida principalmente, né, desde o primeiro par dos nervos espinhais, ou seja, lá o C1, e também por alguns nervos cranianos, tanto o quinto par, o sétimo par, que é o nervo facial, o nono par, que é o do nervo, o nervo vago, não, é o glossofaríngeo, e o décimo, que é o nervo vago. Mas o principal dessas, o mais importante, que tem a ação mais significativa, é o quinto par, que é o trigêmeo, que é o nervo trigêmeo, certo? Que ele vai, né, ser responsável, sobretudo, sobre a sensação de um lado da face, assim como parte da cavidade oral e dos dentes. As vias trigeminais, ela vai ser separada nas esteroceptivas e nas proprioceptivas. As esteroceptivas são essa via aqui. A gente vai ter o primeiro neurônio da via trigeminal no gânglio trigeminal, que vai estar situado já no sistema nervoso central, certo? Ele vai receber as vias esteroceptivas dos três nervos, do nervo trigêmeo, mais das três ramificações, né? Do nervo oftálmico, do nervo maxilar e do nervo mandibular. Então, esses neurônios vão se fazer ligação com os neurônios de segunda ordem que vão estar situados no núcleo do trato, nos núcleos do trigêmeo, que podem ser dois. Pode ser o trato núcleo sensitivo principal, ou então o núcleo do trato espinhal do trigêmeo, que é esse bem longo aqui. E tem esse aqui, que é o núcleo sensitivo principal do trigêmeo. Depois que eles fazem sinapse com esses segundos neurônios localizados nesses núcleos, eles vão cruzar, então vão ascender no leminisco trigeminal. Eles vão ascender e então chegar nos terceiros neurônios, que vão estar no núcleo ventral posteromedial do tálamo, que por sua vez vão enviar axônios que vão para a área da cabeça no nosso córtex somestésico, que é bem essa região mais final, essa região mais final, certo? Uma coisa interessante é que, por exemplo, alguns outros nervos, como o facial, o nervo glossofaríngeo, até o vago, eles também têm alguma ação sensitiva da cabeça. Mas, o que acontece? Os seus neurônios de primeira ordem vão estar localizados também nos gânglios dos seus respectivos nervos. No entanto, eles vão fazer sinapse com os neurônios de segunda ordem localizados no núcleo do trato espinal do nervo trigêmeo. Por isso que é uma via trigeminal, por isso que a gente chama de vias trigeminais. Porque mesmo que a sensação seja enviada para o sistema nervoso central por outros nervos, eles ainda vão se ligar por essa sensação sensitiva, vão se ligar nos núcleos do trigêmeo. E outra coisa interessante, é uma suposição que ainda existe, não existe comprovações, é uma discussão, é que quando os nervos, os ramos do trigêmeo, dos neurônios trigeminais, chegam aqui para fazer sinapse com os segundos neurônios, pode ocorrer duas coisas. Eles podem se direcionar diretamente para os núcleos sensitivos principais, ou então eles podem descender para o núcleo do trato espinhal, ou então eles podem se bifurcar e fazer sinapse com dois segundos neurônios, que vão ser tanto localizados no núcleo sensitivo principal, quanto no núcleo do trato espinhal do trigêmeo.
E supõe-se que cada uma dessas três formas que o nervo pode fazer uma sinapse são formas sensitivas diferentes. Os neurônios que fazem sinapse somente com os do núcleo sensitivo principal, eles vão transmitir informações do trato discriminativo, do trato epicrítico, das sensações de vibração. Os que fazem sinapse só com o núcleo do trato espinhal, acredita-se que eles transmitem somente dor e temperatura. O que se deduz também que está relacionado também com as informações transmitidas pelo nervo facial, pelo nervo hipoglosso e pelo nervo glossofaríngeo, quer dizer, e pelo nervo vago, porque eles também fazem sinapse somente com o núcleo do trato espinhal. E os neurônios que se bifurcam e fazem sinapse nos dois núcleos, acredita-se que ele está relacionado com o tato protopático e com a pressão, certo? Então, outra forma também de outra sensação transmitida pelas vias trigeminais é a proprioceptiva. Essa é bem mais simples em relação ao anterior. Os seus receptores não vão ser os receptores, vão ser os receptores protopáticos, certo? Que vai ser os fusos musculares, principalmente os da língua e os músculos da mastigação, e os músculos da mímica facial. Eles vão ser importantes porque eles vão entender, interpretar e enviar para o nosso sistema nervoso central informações sobre a posição da mandíbula, a posição da língua, a força da mandíbula, a força da mastigação e também sobre a força da língua, certo? E o que acontece? É uma via muito mais simples, porque os primeiros neurônios, eles vão seguir também pelo nervo trigêmeo, mas o seu corpo celular vai estar localizado no núcleo do trato mesencefálico, logo aqui no mesencéfalo, certo? E ele vai ascender direto para o cerebelo e vai adentrar no cerebelo pelo pedúnculo cerebelar inferior, certo? Então, é uma via bem direta, ele chega direto ao cerebelo para informar essas informações e acaba aí. Alguns deles também podem seguir para o tálamo e então chegar ao córtex e aí sim vão se tornar sensações conscientes, que a gente, como eu falei na aula passada, né? Que a gente toma consciência do que está acontecendo, sobre a força da língua, a posição da língua, da mandíbula. É só quando ela chega no tálamo que ela se tornou consciente. A próxima via que a gente vai falar é da via gustativa. A via gustativa, ela é transmitida principalmente pelo nervo facial, nervo glossofaríngeo e nervo vago. Mas a gente lembra, quando a gente estuda nervos cranianos, é que o nervo facial vai estar relacionado aos 2 terços anteriores da língua, a inervação desses 2 terços anteriores da língua. O nervo glossofaríngeo vai estar relacionado ao terço posterior da língua, enquanto o nervo vago vai estar relacionado à sensação presente na epiglote e no esôfago. Então, as sensações que vão desencadear o paladar são as vias, são informações geradas pelas células gustativas. Se são quimioreceptores que são estimulados por moléculas responsáveis por causar a sensação de gosto. As células gustativas vão estar presentes nas papilas da língua e também na região da epiglote e da parte proximal do esôfago. Então, essas sensações que vão gerar um impulso nervoso que vai desencadear toda a nossa via gustativa, que a gente vai ver agora. Como é que começa? Os primeiros neurônios vão estar localizados nos seus gânglios respectivos, certo? Pode ser o gânglio inferior do nervo vago, o gânglio inferior do nervo glossofaríngeo, ou então o gânglio geniculado, que é o gânglio do nervo facial. Todos esses três neurônios, não importa onde eles estejam, eles vão seguir para o núcleo do trato solitário responsável pelo paladar. E o trato solitário está localizado no bulbo e essas fibras, então, esses neurônios de segunda ordem, vão emitir axônios que vão cruzar, então vão acender, certo? Vão ser chamados de fibras solitário-talâmicas, que vão acender até o tálamo, no núcleo ventral próstero medial do tálamo.
que esse, então, vai emitir neurônios ou axônios que vão até as áreas gustativas. É a área 43 de Brodmann, localizado também no giro pós-central. Então, é uma via bem simples, bem comum, que a gente já viu, certo? Vai só cruzar, acender e chegar ao tálamo. Só que, interessante a gente marcar também que pode ter algumas dessas fibras aqui, dessas fibras solitário-talâmicas, que elas não cruzam, elas vão acender direto para o tálamo, não vão cruzar. Então, as vias gustativas são também tanto homolaterais quanto contralaterais, certo? Bem simples. E, então, vamos para a próxima, que é a via olfatória. Os receptores olfatórios são cílios olfatórios. O que são os cílios olfatórios? São quimioreceptores presentes nas vesículas olfatórias das células olfatórias, certo? Esses quimioreceptores, eles vão ser específicos para cada molécula olfatória, ou seja, cada molécula que a gente sente cheiro, existe um quimioreceptor específico para ela, certo? Isso é que permite a gente diferenciar e discriminar uma gama, muitos tipos diferentes de agentes odoríferos, certo? Essas células olfatórias vão ser células vão estar presentes no neuroepitélio da fossa nasal, como a gente vai ver agora. Aqui a gente tem a cavidade nasal, na parte mais em cima, a parte mais superior, que a gente vai ter um neuroepitélio, onde vão estar presentes as células olfatórias. As células olfatórias vão ser os primeiros neurônios dessa via sensitiva. Acho que é a única via em que os primeiros neurônios não são situados em um gânglio. Elas estão no neuroepitélio, certo? Existem várias células olfatórias que vão ter, nos seus dendritos, vão ter as vesículas olfatórias, que nessas vesículas, então, vão ter os cílios olfatórios, que são os quimioreceptores da olfação. Os axônios das células olfatórias vão se prolongar e vão formar o nervo olfatório, que vai atravessar aqui a lâmina crivosa e vão fazer sinapse com os segundos neurônios que vão estar no bulbo olfatório, certo? Então, o nervo olfatório, a gente percebe aqui que ele é bem mais curto. Outra coisa interessante é que o local de sinapse entre os segundos neurônios e os primeiros neurônios, eles vão formar, porque a gente vê aqui, que os dendritos desses segundos neurônios, eles são bem ramificados, enquanto os axônios aqui das células olfatórias, elas também são muito ramificadas, então eles vão formar um tipo de estrutura que vamos chamar de gânglio olfatório. Então, no bulbo olfatório, a gente vai ter os segundos neurônios, que a gente vai chamar de células mitrais. As células mitrais, por sua vez, vão emitir os seus prolongamentos, os seus axônios, que vão formar várias fibras que juntas formam o trato olfatório. O trato olfatório, por sua vez, então, ele vai se ramificar e gerar as estrias olfatórias laterais e a estria olfatória medial. E o que é que cada uma dessas vai fazer? A estria olfatória lateral vai se prolongar e chegar até o úncus, e do úncus, então, que é uma área olfatória primária, certo? No córtex piriforme, ele vai fazer sinapse com neurônios, que então vão enviar essa informação para o tálamo, que então vai seguir a via comum de levar até o córtex óbito-frontal no giro reto e olfatório, certo? E a outra via que a gente vai ter, a estria olfatória medial, não se tem muita noção do que ela faz, mas deduz-se que ela vai chegar até a comissura anterior, cruzar e então fazer sinapse no bulbo olfatório do lado oposto, certo? É isso basicamente na nossa via olfatória. Agora vamos falar um pouco da via auditiva.
A via auditiva, a gente já começa a perceber que é um pouco diferente. Os receptores da via auditiva são os órgãos de cor, mais especificamente, né, as células ciliadas do órgão de corte que vão estar na cóclea. Aqui é um corte bem pequenininho da cóclea, para a gente ter noção. Aqui vão ter as células ciliadas que vão formar, então, o órgão de corte. E como é que essas células ciliadas vão obter as informações da audição? As células ciliadas vão estar em contato com a endolinfa, a perilinfa, desculpa, que, por sua vez, vai vibrar, é um líquido que vibra, se mexe em consonâncias com as vibrações timpânicas. Então, o tímpano se move e vai gerar uma cascata que vai causar também a movimentação desse líquido, que esse líquido, então, vai causar a movimentação das células ciliadas. A movimentação das células ciliadas vai desencadear um impulso nervoso que vai estimular os primeiros neurônios dessa via. E qual é essa via especificamente? Então, aqui a gente vai ter. Os primeiros neurônios da via auditiva vão estar localizados no gânglio espiral da cóclea. E onde é que é esse gânglio espiral? É logo aqui. Você tem a cóclea e ele vai acompanhando a cóclea em toda a sua espiral. Por isso que é o gânglio espiral. Então, esses primeiros neurônios, eles vão seguir pela parte coclear do nervo vestíbulo coclear. O nervo vestíbulo coclear, então, ele vai se prolongar até suas fibras chegarem na ponte. Na ponte, os primeiros neurônios vão fazer sinapse com os segundos neurônios, que vão estar localizados no núcleo coclear ventral, ou então no núcleo coclear dorsal, certo? Então, o que é que pode acontecer? Algumas fibras, elas vão cruzar, certo? Vão cruzar, vão fazer essa estrutura que a gente chama de corpo trapezoide, vão cruzar para o outro lado, então vão ascender pelo menisco lateral, até chegar no colículo inferior, onde vão fazer sinapse com terceiros neurônios. Esses, então, os neurônios de terceira ordem, vão se prolongar, vão atravessar o braço do colículo inferior até chegar no corpo geniculado medial, onde vão fazer mais uma vez sinapses com os neurônios de quarta ordem. Os neurônios de quarta ordem vão liberar prolongamentos que vão formar as radiações auditivas, que vão até o giro temporal transverso anterior, que é a área auditiva, certo? Mas o que é que pode também acontecer? Alguns neurônios de segunda ordem nos núcleos cocleares não vão cruzar. Eles vão subir no leminisco lateral do mesmo lado, certo? E vão seguir a mesma linha, vão seguir o mesmo caminho. E aqui é importante a gente falar algumas coisas, porque essa via também é muito diferente do que a gente está acostumado. A maioria dos impulsos vão chegar por essa via aqui, de somente 4 neurônios, certo? Mas algumas vias vão ter trajetos alternativos. Que trajetos alternativos são esses, né? São fazendo sinapse com neurônios situados em outros núcleos, como, por exemplo, esses núcleos aqui que são marcados. Os trajetos alternativos, o que vai acontecer? Os neurônios vão fazer sinapse com neurônios situados em outros núcleos, como o núcleo do corpo trapezoide, ou então no núcleo olivar superior, ou então no núcleo do leminisco lateral, por exemplo. Então, os neurônios são só... Nessa via, ela pode ter situações aqui que vão ter mais sinapses do que outras, certo? Outra coisa interessante é que a via auditiva, ela tem uma organização tonotópica quase perfeita. O que é isso? Os impulsos relacionados a determinadas frequências seguem caminhos bem específicos e também vão se projetar em áreas bem específicas. O que isso permite a gente diferenciar diferentes tipos de frequências de som, certo? E, por fim, outra coisa interessante é que, como a gente percebe que vão ter vias que cruzam e vias que não cruzam, é muito
existe uma proporção quase que direta entre vias que cruzam e vias que não cruzam na via auditiva. Então, é quase impossível perder a perda auditiva de só de um lado, porque sempre vai ter o outro lado compensando essas sensações, por causa por causa de um lado cruza e sempre não cruza. Porque, então, o córtex vai receber fibras homolaterais e também fibras contralaterais, certo? E então vamos para as vias vestibulares, certo? As vias vestibulares, os receptores periféricos vão estar localizados no labirinto, certo? E quais vão ser eles? Vão ser principalmente os cílios das células sensitivas da porção do labirinto, certo? Os receptores do trículo e do sacro, eles são responsáveis por impulsos das informações que vão se informar sobre a posição da cabeça. Já as informações dos canais semicirculares, que vão estar principalmente nos receptores da ampola, certo? Vão nos dar informações sobre o movimento da cabeça, que é muito interessante isso, a gente vai ver que vão ter relação com o movimento dos olhos em relação à cabeça. Eles que vão dar essas informações. Então, a via vestibular é essa seguinte, bem simples. A gente vai ter aqui, saindo do gânglio vestibular, os neurônios de primeira ordem que vão estar relacionados com os receptores, né, os cílios das células sensoriais. Células sensoriais, então, vai ter o movimento da endolinfa dentro do labirinto, vão, então, gerar impulsos nervosos que vão ser carregados pelas células dos primeiros neurônios que vão vir pela parte vestibular do nervo vestíbulo coclear. Esses primeiros neurônios vão ter seu corpo celular nos gânglios vestibulares, bem lá na região perto do ouvido interno. Esses primeiros neurônios, então, vão se prolongar e chegar aos núcleos vestibulares, que vão ser vários, certo? E essa região aqui vão ter os segundos neurônios, que podem se emitir prolongamentos para diversos locais. O principal é para o cerebelo, que vão formar as fibras, quer dizer, o fascículo vestíbulo cerebelar é o mais importante, mas também ele pode enviar ramos, por exemplo, para os núcleos do nervo oculomotor, do nervo coclear e do nervo abducente, e assim controlando o movimento do nosso olho, mantendo o olhar fixo, mesmo que a gente mova a nossa cabeça, certo? E também ele pode enviar informações direto para o tálamo, que então vão chegar no córtex, então vão se tornar informações conscientes. Agora vamos para a via óptica. É um pouco mais longa, porque aqui são mais detalhes, certo? Para entender a via óptica, a gente tem que entender a retina. O que é a retina? É a região posterior do olho. A retina é interessante porque ela vai ter diversas camadas, cerca de 10 camadas. Mas aqui a gente pode resumir em 4, que vão ser a camada pigmentar e mais 3 camadas, onde vão estar localizados nossos neurônios de primeira, segunda e terceira ordem. Então, a via óptica, os neurônios sensitivos, nosso primeiro, segundo e terceiro neurônio, vão estar localizados na própria retina, certo? E a gente vai dar 3 nomes para os nossos neurônios. Os neurônios de primeira ordem vão ser as células fotossensíveis, que vão ser os cônios e os bastonetes. Os nossos neurônios de segunda ordem vão ser as células bipolares, que a gente vai ver elas bem aqui, certo? Os neurônios de terceira ordem, por sua vez, vão ser as células ganglionares. E esses sim, seus axônios vão formar fibras que vão se unir e formar o nervo óptico. E a gente vai ter, então, várias peculiaridades, por exemplo, sobre os receptores. A gente entender muito bem os receptores, pra gente entender como funciona a visão, a gente tem que entender um pouco dos receptores. A gente vai ter os bastonetes e os cônios. Os cônios vão estar relacionados com
vão ser mais sensíveis à luz e vão estar mais relacionados com a percepção de cores. Enquanto os bastonetes vão ser pouco sensíveis à luz, e são eles que são mais adaptados à visão noturna, certo? Outra coisa que a gente tem que ver é avaliar, por exemplo, o fundo de olho. O fundo de olho a gente consegue ver muito bem essas principais estruturas da retina que vão ser importantes. Por exemplo, a gente vai ter a mácula, que é o ponto central da retina. É a região da retina em que, se a imagem for, a imagem vai ser projetada lá e é o local que a imagem vai se formar de forma mais nítida. Dentro da retina, vão ter uma região, uma depressão, que a gente vai chamar de fóvea, que é essa região aqui que a gente consegue até ver quando a gente faz a cumuloscopia, certo? E tendo noção dessa estrutura aqui do olho, a gente consegue também conhecer um pouco mais sobre os receptores. Por quê? Porque a distribuição de côneas e bastonetes na retina não é uniforme, certo? Na periferia da retina, na região mais periférica, vai ter um predomínio mais de bastonetes, enquanto no centro o predomínio vai ser mais de cones. E na fóvea, no centro, onde se a imagem for projetada lá é a imagem mais nítida, vai ser só cones. E por que a gente consegue ter? Isso explica, né? Por que a imagem mais nítida é a imagem que está sendo projetada na fóvea, na mácula. Por quê? Porque os cones, eles conseguem projetar uma imagem mais nítida. E por que isso? Aqui a gente vê os bastonetes, a gente vê que vários bastonetes vão se ligar nas células bipolares, no segundo neurônio, enquanto vários neurônios bipolares, células bipolares, vão se ligar a uma célula ganglionar, certo? Então a gente vê que vários bastonetes, muitos bastonetes vão se ligar a uma célula bipolar, que várias células bipolares vão se ligar a uma célula ganglionar. Ao contrário disso, os cones, um cone vai se ligar a uma célula bipolar, que vai se ligar a uma célula ganglionar. E isso vai gerar uma fibra do nervo óptico. Então, a gente consegue resumir de que forma? Uma fibra do nervo óptico que estiver relacionada com um cone, vai estar relacionada somente a um cone. Então, vai ter uma imagem bem nítida da informação que está sendo carregada pelo esse cone. Enquanto uma fibra que estiver relacionada com um bastonete vai estar relacionada até 100 bastonetes. Então, por isso que as informações, as imagens formadas por eles não são tão nítidas, certo? Outra coisa interessante é que o impulso nervoso vai seguir o sentido contrário do raio luminoso. A gente consegue ver que o raio luminoso ele vai atravessar as camadas mais internas até chegar à camada mais externa, enquanto o impulso nervoso vai seguir o sentido contrário, saindo das camadas mais externas e indo para a camada mais interna, então até chegar ao nervo óptico. Dentro também da estrutura da retina, a gente vai ter o que a gente chama de papila óptica, que aqui a gente consegue ver na retinoscopia, na fundoscopia, quer dizer, como um disco óptico, que é o ponto cego do olho. Por quê? Porque não tem nenhuma célula fotossensível aqui. Por quê? É onde passa o nervo óptico, é onde também chegam as artérias que vão irrigar a retina e também onde saem as veias que drenam a retina, certo? E é até interessante a gente destacar essa área porque é no disco óptico, é na papila que ocorre o papiledema nos casos de hipertensão intracraniana, tá certo? Então, aqui a gente vai começar agora a falar sobre a via óptica, certo? As informações passaram pelos bastonetes, pelos cones e bastonetes, foram formadas informações no nervo óptico, que então a gente vai começar a estudar agora, certo? Antes disso, eu acho que é interessante a gente falar sobre como é que as imagens são formadas, porque é uma coisa que eu não entendia muito bem, que agora eu passei a entender. O que é? A gente tem a retina nasal, certo?
tanto de um lado quanto do outro, certo? E também está a retina temporal, certo? Aqui está o nariz, certo? Então, nessa região aqui, no olho esquerdo, vai ser o lado direito, que vai ser a retina nasal, enquanto no olho direito vai ser o lado esquerdo, que vai ser a retina nasal. E ao outro lado vai ser a retina temporal. E a gente também vai ter o campo nasal e o campo temporal, certo? O campo nasal é a imagem que vai estar localizada mais para o lado nasal e o campo temporal vai estar relacionado com a imagem mais do lado temporal do olho. Só que, tendo os princípios de luz, que a gente estuda em física, a gente sabe que a luz caminha de forma direta. Então, o campo visual temporal vai se projetar na retina nasal, enquanto o campo visual nasal vai se projetar na retina temporal, certo? Então, vocês conseguiram entender até aqui? Porque para mim isso foi muito complicado de entender. E não porque seja difícil, porque eu sou tapada. Certo? Você consegue entender que cruza, Mulher de né? ciência. Conseguiram entender que cruza, né? Uhum. Aham, consegui. Então, aí chega, elas vão vão se juntar as fibras de cada uma das regiões e vão formar um nervo óptico. O nervo óptico dos dois lados vão se juntar, então, no quiasma óptico, bem aqui. Aí ocorre uma decusação parcial. Como assim a decusação parcial? Aí vai ocorrer a mágica da via óptica, certo? As vias é como se fosse assim. As fibras da retina nasal vão decusar. Dá certo? Da retina nasal vão decusar. Aqui do lado esquerdo, as fibras que vão estar mais relacionadas ao lado da... Meu Deus, estou ficando confusa já. Peraí. Aqui no quiasma óptico tem uma decusação parcial. O que vai acontecer? As fibras relacionadas com a retina nasal vão decusar, vão para o lado oposto, certo? Então, após isso, elas vão se juntar e vão formar, então, o trato óptico. Então, o trato óptico vai estar relacionado com o lado e vai enxergar direitinho o lado esquerdo do corpo. Tá? Por exemplo, aqui, o trato óptico do lado esquerdo vai estar com todas as informações do campo visual direito, certo? Enquanto o trato óptico do lado direito está com todas as informações visuais do lado esquerdo, por causa dessa decusação. Enquanto a gente via partes de um lado e do outro no nervo óptico, agora a gente vai ter as completas de um lado e do outro lado, certo? Então, o que vai acontecer? Depois das vias chegarem no trato óptico, elas vão seguir para o corpo geniculado lateral e do corpo geniculado lateral vão ter as radiações ópticas que então vão para a área visual no córtex occipital, certo? E fazendo uma correlação clínica, só aqui do lado, bem mais simples, é relações, né? Para a gente entender bem melhor essas relações de cruzamento das vias. Se tiver uma lesão aqui no nível do nervo óptico, a gente vai ter a cegueira total do olho direito, certo? Não vai ser preservado nada. Quem tiver uma lesão quiasmática, aqui, bem no meio do quiasma, vai evitar a decusação das fibras da retina nasal. Então, vai ter uma hemianopsia. Vai ter uma falta da visão dos campos visuais temporais. Por quê? Porque a retina nasal vai estar relacionada com os campos visuais temporais. Então, vai ter uma ausência dos campos visuais temporais dos dois lados. A gente vai ficar só com o campo visual nasal. Se tiver uma lesão quiasmática, parte do quiasma vai ter só uma lesão dessa região, que, por exemplo, aqui você é uma falta das fibras da retina temporal. Que essa retina temporal vai estar relacionada com a visão do campo visual nasal,
Como aqui vai dar uma hemanopsia nasal. Aqui, se tiver uma lesão do trato óptico, aí vai começar a mudar. Aqui a gente vai ter uma hemianopsia homônima esquerda. O que é que vai acontecer? A gente vai perder a visão do campo visual temporal esquerdo e do campo visual nasal direito. Que, de resumindo, como se a gente perdesse a visão do lado direito. E lado esquerdo quer dizer completo. E uma coisa interessante do trato óptico, da via óptica que eu esqueci de falar, é que ele é existe uma retinotopia quase perfeita, quase não, uma retinotopia perfeita em toda a via visual, em todo o campo visual. Então, aqui, a cada região da retina vai ter uma região correspondente no córtex. É perfeito, não tem erro. Então, aqui, por exemplo, se a gente tiver uma lesão nessa região de E, só parcialmente das radiações ópticas, a gente vai ter só uma porção da visão que vai estar prejudicada. A gente vai ter uma perda só na parte da visão, que vai ser relacionada a dessas fibras. Já se a gente tiver uma perda de todas as radiações ópticas, a gente vai ter igual ao que tiver uma secção do trato óptico. Essa é uma hemanopsia homônima esquerda. Certo, gente? Então, além disso, o trajeto da via óptica pode ser diverso. Tem 4 vias principais. Depois do quiasma, ele pode seguir pelas fibras retino-hipotalâmicas, que vão seguir para o núcleo supraquiasmático do hipotálamo, para então ser responsável no ajuste do ciclo circadiano, no ciclo noite e dia, certo? Ele é muito importante para isso também, a via óptica. A partir do corpo geniculado superior, ele pode seguir pelas fibras retinotetais e para o colículo superior. E no colículo superior, ele vai estar responsável com os reflexos de movimentos oculares e das pálpebras desencadeados por estímulos do campo visual. Por exemplo, a gente percebe alguma coisa e a gente consegue se virar o rosto rápido e já fixar naquilo. Então, é isso que essas fibras vão chegar no colículo para fazer isso. Outras coisas que podem acontecer depois dele ir do corpo geniculado superior, ele pode seguir pelas fibras retinopretetais, para então para a área pré-tetal, na parte rostral do folículo superior. E nessa região, ele está relacionado ao nosso querido reflexo fotomotor, tanto direto quanto indireto. E, por fim, como eu acabei de falar, ele pode seguir pelas fibras retinogeniculadas, que ele vai, então, ir para o genículo lateral, certo? Como eu acabei de falar. Certo. Agora, por fim, terminamos todas as vias cranianas. Vamos agora entrar dentro das vias sensitivas. Essa aqui é bem mais curta do que a outra, certo? Então, quais são, então, os distúrbios dentro que pode ocorrer por causa das vias sensitivas? A gente pode ter uma parestesia, que é uma sensação espontânea de dor, de formigamento, adormecimento, que ocorre. É uma coisa espontânea, não tem explicativa, só acontece. E não tem, tipo, um estímulo, não tem um toque, não tem alguma coisa que desencadeia, ela acontece espontaneamente. Pode ter uma anestesia, que o nome já é explicativo. Pode ter uma hiperestesia, que é um aumento da intensidade ou da duração de um estímulo. Por exemplo, uma sensação de vibração. Ela vai ser mais intensa do que ela realmente é e também pode durar mais, certo? Outra coisa que pode acontecer é a hipoestesia, que é o contrário, uma diminuição da intensidade e da duração, só que não tanto quanto para chegar a uma anestesia, certo? Ela ainda existe, mesmo que pouca. E outra coisa que pode acontecer é a alodínia. A alodínia é quando ocorre dor em estímulos neurálgicos. Por exemplo, somente um toque pode desencadear uma resposta de dor, certo?
Outra forma de classificar que existe é que, por exemplo, a parestesia, a hiperestesia, a lodínia, são sintomas mais subjetivos, são distúrbios mais subjetivos, a gente não consegue examinar tanto. Enquanto a anestesia e a hiperestesia são mais objetivos e são muito avaliados no exame físico-neurológico na parte da avaliação da sensibilidade, certo? E os locais de acometimento, o local que pode ocorrer para ter um distúrbio sensitivo pode ser desde o nervo periférico, pode ser na raiz nervosa, que são as lesões periféricas, ou então pode ocorrer dentro do sistema nervoso central, que vão ser as lesões de medula, as lesões de tálamo, ou então no córtex primário somatosensorial. Falando um pouco de cada uma delas, quando ocorre no nervo periférico, a gente pode ter diversas formas. Uma das mais comuns é a polineuropatia, que é essa da primeira imagem aqui. Que a gente vai ter, então, por exemplo, uma hipoestesia em bota ou em luva. É a forma mais comum. E vão ter a perda de todos as vias sensitivas. Dor, tato, vibração, pressão. Todas as vias sensitivas vão estar afetadas. No entanto, algumas podem estar mais afetadas com as outras devido aos diferentes tipos de neurônios que transmitem cada uma delas, certo? E outra forma que pode ocorrer a lesão do nervo periférico é quando tem uma lesão específica de um nervo. Aí, o que vai acontecer? Vai ter uma perda da lesão completa, ou uma perda da sensibilidade completa no território cutâneo desse nervo. Por exemplo, se tiver uma lesão do nervo fibular, vai ter perda da parte anterior, a sensação da parte anterior da perna, certo? Agora, se for uma lesão da raiz nervosa, a gente vai ter uma hipoestesia em faixa, que essa imagem tá bem mais, pode estar um pouco difícil de ver, mas é tipo essa em faixa, e é uma coisa bem específica do dermátomo que vai estar relacionada à raiz nervosa, certo? Outra coisa interessante é que a percepção não pode ser intensa, ou pode não ser tão intensa, quer dizer. Por quê? Porque pode ocorrer uma sobreposição entre os dermátomos. Então, por exemplo, se for afetado somente um dermátomo, pode ser que em certas regiões, na parte principalmente de transição entre um dermátomo e outro, a sensação não fique tão perdida. Pode ter algumas coisas mais sutis. Seja uma perda mais sutil, não tão intensa quanto mais no centro. Por quê? Porque tem uma sobreposição entre os dermátomos, certo? Então, esse aqui é bem comum, é como se fosse bem comum também uma hipoestesia, ou então parestesia, muito comum em casos de compressões da raiz nervosa, como em casos de hérnia de disco, certo? As lesões medulares são diversas, muitas. Eu trouxe aqui as duas principais, assim, no sentido de podem ocorrer mais no sentido de trauma, certo? O que é que vão ser? Vai ser a secção medular transversa e a hemissecção medular. Aqui é só para a gente lembrar a estrutura da medula, certo? Aqui nessa parte, nas cúpulas posteriores, a gente vai ter os funículos graço e cuneiforme, que vão estar responsáveis pela sensação de vibração e proprioceptiva. Aqui a gente vai ter o trato córtico espinal lateral e aqui a gente vai ter o córtico espinal anterior. O lateral córtico espinal aqui é os tratos motores. E aqui, nessa região aqui, é que está o trato espinotalâmico, lateral e anterior, de temperatura e também de tato protopático e pressão, certo? E aqui só o corno anterior da medula, certo? Aí aqui a gente vai ter os dois casos. Se tiver uma secção completa da medula, a gente vai ter a perda total de sensação, de todo tipo de sensação e de movimento. Então, a gente vai ter uma síndrome piramidal e também vai ter uma perda de toda atividade sensorial, dor, temperatura, tato, tudo do nível sensitivo para baixo. O que é esse nível sensitivo? É a linha entre onde há acessibilidade e onde não está. É bem
com o conhecimento dos dermátomos, a gente consegue classificar, tipo, por exemplo, um nível sensitivo de T10, a gente sabe que do umbigo para baixo não sente nada e também tem uma síndrome de liberação piramidal. Do umbigo para cima, normal, certo? Já na hemissecção medular transversa, a gente vai ter um pouco mais de umas peculiaridades. Por quê? O que a gente sabe que tem fibras que cruzam logo na medula e tem fibras que não cruzam na medula, certo? Por exemplo, os tratos espinotalâmicos lateral e anterior, eles cruzam logo na coluna ou logo na medula, logo que nos cigonneurônios eles cruzam antes de subir. Então, se tiver uma hemissecção na medula, somente vai ter a perda sensitiva de dor, temperatura, tato protopático e pressão do lado contralateral da lesão. Enquanto as sensações do funículo dos fascículos anteriores, os fascículos gráfico-cuneiforme, eles vão cruzar lá no bulbo. Então, a perda sensitiva do tato epicrítico e também da vibração vai ser o lado ipsilateral da lesão, certo? Isso aqui é bem interessante para a gente lembrar quando cruza e quando não cruza, certo? Então, só repetindo, como os tratos os tratos espinotalâmicos lateral anterior, eles cruzam logo na medula, assim que eles entram. Em caso de hemissecção medular, o déficit vai ser no lado contralateral da lesão, enquanto nos tratos e nos fascículos gráfico-cuneiforme, quando eles só vão cruzar no bulbo, o déficit é no lado ipsilateral da lesão, certo? Em caso de lesões talâmicas, o que é que vai ocorrer? É uma coisa bem até interessante. Porque vai ter um déficit contralateral, porque todas as fibras já vão ter cruzado. E todas as modalidades sensitivas estão envolvidas. A sensibilidade dolorosa pode até estar um pouco preservada, porque ela vai para outros locais, como o trato reticular, certo? A via reticular ascendente. E também não tem nenhuma alteração motora, ao contrário das lesões medulares, certo? E o que acontece no tálamo? No tálamo, em caso de lesão do tálamo, pode ocorrer uma síndrome que pode ocorrer crises espontâneas de dor ou até alodínia, em caso de lesões de tálamo. Então, a história a gente consegue até deduzir sem precisar necessariamente a priori de neuroimagem. E por fim, em casos de lesão do córtex somatosensitivo primário, vai ocorrer um déficit contralateral também, né? Um déficit contralateral à lesão. Mas o que é que vai acontecer? O déficit vai ser bem mais específico. Por exemplo, pode ocorrer a perda de todas as regiões, certo? Mas pode ocorrer também de ser de uma região específica, se ele pegar uma região específica de determinada região do corpo, do córtex, então só essa região que vai perder todas as sensações sensitivas, certo? Consegue entender essa diferença, né? No córtex vão ser perdidas todas as sensações sensitivas. No entanto, não é todo o corpo que vai perder, só se ele atingir todo o perímetro do córtex somatosensitivo, certo? Uma peculiaridade é que, tipo, se ocorrer uma lesão nas áreas de associação, principalmente nas áreas de associação tátil, pode ocorrer a perda da grafestesia e da esterognosia, certo? Uma coisa bem interessante, que lesões do córtex somatosensitivo e também nas áreas de associação pode causar isso. Mas é interessante que, tipo, você coloca na mão da pessoa um objeto, ela não consegue entender por causa da lesão, né? Por causa da falta da esterognosia. Ela não consegue identificar o que é, mas se ela olhar, ela sabe o que é, porque os outros corpos,
áreas não estão afetadas, certo? Foram minhas referências e obrigada, gente.